Shutdown, o apagão dos serviços públicos. Tem alguma possibilidade disso acontecer no Brasil? Os Estados Unidos está em seu pior shutdown da história, o que tem impactado em atrasos de voos, vistos e a vida de toda a população que mora ou quer ir aos Estados Unidos. O que é um shutdown? Ocorre quando o Congresso dos Estados Unidos não aprova as leis de financiamento antes do começo do ano fiscal, que no caso dos americanos ocorre em outubro. Sem essa aprovação, muitos serviços considerados não essenciais acabam tendo que interromper temporariamente seu funcionamento, pois muitas agências federais não têm como pagar os funcionários, pois não podem alcançar novos gastos. E os exemplos disso são reduções de gastos públicos em auxílios como planos de saúde, fechamentos de parques nacionais e redução do quadro de funcionários públicos temporariamente, o que acaba afetando em atrasos de voos e obtenções de vistos. E agora, para poder voltar ao normal, o presidente Donald Trump vai precisar entrar em acordo com os congressistas para que seja aprovado o próximo orçamento fiscal. E é possível isso acontecer no Brasil? O shutdown dessa forma é específico dos Estados Unidos, mas no Brasil nós temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é onde o presidente envia ao Congresso Nacional a expectativa de despesas e receitas para o próximo ano, cabendo aos congressistas aprovarem ou reprovarem essa lei. Sem a aprovação dessa lei, pode acontecer algo parecido com o shutdown, mas aqui é chamado de contingenciamento. Deste modo, o governo teria que cortar os famosos gastos discricionários, que são aqueles considerados não obrigatórios, como por exemplo, investimentos em novas obras públicas, novos benefícios sociais e pode até mesmo afetar o quadro de funcionários de agências reguladoras como a ANEEL e o IBAMA. Sendo assim, é de suma importância a LDO, assim como o alinhamento entre o Executivo e o Poder Legislativo. Só para você ter uma ideia, atualmente cerca de 90% do orçamento da União já é destinado para gastos obrigatórios, ou seja, a menor parte do orçamento fica para o governo poder gastar com novos investimentos. E piora, já é previsto que a partir de 2027 o orçamento da União não cubra nem sequer os gastos obrigatórios. Isso porque despesas judiciais e precatórios podem voltar a serem cobradas integralmente dentro do orçamento do ano. E também as despesas com a previdência, juros e salários crescem cada vez mais, além dos governos oferecerem cada vez mais benefícios sociais, como aumento do Bolsa Família, Vale Gás, Pé de Meia e também dando benefícios fiscais para grandes empresas, fazendo com que deixe de arrecadar bilhões de reais anualmente. E justamente quem tem o dever de brigar contra o Poder Executivo para reduzir os gastos públicos, que é o Congresso Nacional, tentou aumentar recentemente as despesas da União ao tentar aprovar a lei que aumentava o número de deputados federais, o que iria trazer um custo de mais ou menos 64 milhões de reais anualmente. Como se não bastasse o mais de 60 bilhões de reais anuais para manter todo o nosso sistema político. Sendo assim, quem for assumir a presidência a partir de 2027 terá sérios problemas para poder lidar com o orçamento fiscal do país. E como isso pode te afetar? O primeiro é o aumento de impostos, pois essa é a principal fonte de receita do governo. E isso acaba fazendo com que você, mesmo ganhando um pouquinho a mais, tenha seu poder de compra diminuído. Mas tem outras, como por exemplo, o menor investimento em obras públicas, o que acaba fazendo com que tenha menos melhorias no seu dia a dia e também isso diminui a quantidade de empregos que seriam ofertados nessas obras. A falta de investimento em ciência e tecnologia, menor abertura de concursos públicos, pois não tem como ficar aumentando o quadro de funcionários do Estado, e talvez a pior delas seja o aumento da dívida pública. A dívida pública
é a outra principal fonte de arrecadação do governo. Quando ele não consegue equilibrar as receitas e os gastos, ele acaba tendo que recorrer a mais empréstimos através de títulos do Tesouro Nacional. O problema é que essa dívida acaba gerando pagamento de juros pelo governo, ou seja, o dinheiro dos seus impostos acaba indo embora para poder pagar os bancos e os investidores. Sem contar que o aumento desenfreado da dívida pública acaba acarretando um medo no mercado financeiro e também aumentando a taxa básica de juros. E por fim, pode até mesmo trazer menos investimento do exterior para o país. Por isso, fique de olho nesse número. A dívida pública já alcança 78% do PIB e vem em linha de crescimento ano a ano. Vamos ver em quanto chega em 2027. Então eu vou resumir aqui um pouquinho antes de finalizar esse vídeo. O Brasil ele não tem um risco de shutdown como acontece nos Estados Unidos, mas está correndo um sério risco de a partir de 2027 não ter dinheiro para poder pagar sequer as suas despesas básicas, o que vai fazer com que reduza a sua qualidade de vida ou que você tenha que pagar mais impostos. Sendo assim, é preciso que se tenha uma séria política de cortes de gastos, começando de cima, de quem comanda, ou seja, cortando dos próprios políticos, do poder judiciário, cortar esse monte de penduricários que eles possuem. E nem adianta também usar como tática aumentar a arrecadação, explorando a população mais pobre, criando novos impostos. Talvez mais do que nunca seja a hora de olhar para uma reforma tributária justa, para que se cobre menos de quem ganha menos e mais de quem ganha mais. Mas de nada vai adiantar se essas medidas forem tomadas apenas por ideologia política para poder vencer eleições. É preciso, acima de tudo, pensar no povo. Então, enquanto isso, nos resta acompanhar e cobrar para que medidas inteligentes sejam tomadas. Até mais!